Oi, meu amigo, minha amiga. Vamos continuar com o nosso curso e desta vez nós vamos fazer um complemento da aula passada, da aula 29, que falava dos modos de agir dos gunas. E hoje nós vamos ligar um pouco essa ideia dos modos de agir, sattva, rajas e tamas, à alimentação e aos nossos hábitos de vida, para que a gente tenha uma abordagem um pouco mais prática dessa ideia dos modos de vida. Então me acompanhe nessa jornada e eu te peço mais uma vez, vamos multiplicar essas aulas, te peço que me ajude, vamos multiplicar essas aulas para pessoas que se interessem pelo assunto, ative lá o sininho, se inscreva no canal, eu agradeço porque já deu desde que eu fiz a primeira vez o pedido, já deu uma crescida no canal, eu agradeço e te peço mais uma coisa ainda, se possível, faça comentário, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma coisa para perguntar, alguma dúvida ou alguma colocação, algo para acrescentar, será muito bem-vindo. Obrigado e vamos na nossa jornada? Alimentos que propiciam bem-estar, saúde, longevidade, vitalidade, paz, alimentos saborosos, doces, suaves, que acalmam, esses são os alimentos escolhidos por aqueles regidos por sattva. Alimentos de paladar forte, pungentes, ácidos, picantes, excessivamente temperados, alimentos que produzem dor, doença, tristeza, esses são os alimentos elegidos por aqueles regidos por rajas. Alimentos sem valor nutritivo, passados, estragados, que produzem letargia, irritação, esses são os alimentos escolhidos por aqueles regidos por tamas. De um modo geral, essas três colocações, claro, tem várias traduções, porque vem do sânscrito, mas de um modo geral, grosso modo, é uma tradução das opções alimentares narradas por Krishna no Bhagavad Gita. Ou seja, quando Krishna fala dos gunas, dos modos de agir, dos modos de ser, ele também fala das opções dessas pessoas com os seus modos de ser. E aí nós conseguimos entender um pouco a questão do alimento e dos hábitos de vida de um modo geral. Vale lembrar que nós somos, em grande parte, aquilo que nós comemos, aquilo que nos alimentamos. Ou seja, quando nós tomamos o alimento, ele tem um teor vibratório e ele passa para o nosso corpo, ou seja, parte desse alimento acaba compondo o nosso ser e nos influencia, sim. Nossos hábitos alimentares modernos, principalmente nós que vivemos em cidades, no corre-corre do dia a dia, normalmente são em torno de alimentos altamente industrializados, altamente processados, a utilização de muita coisa nesses alimentos que nunca, na verdade, foi alimento, como, por exemplo, a gordura hidrogenada, ou esses condimentos químicos, adoçantes, conservantes, enfim, nós temos uma gama de produtos que o nosso organismo custa a identificar como alimento. Parece que nós estamos enfiando lá para o nosso organismo, né, forçando o nosso organismo a tomar algo como sendo alimento. Some-se a isso a quantidade exagerada que nós consumimos, por exemplo, de sódio, de açúcares, de um modo geral, de gorduras e de alguns produtos
que, embora na sua origem fossem produtos muito saudáveis, como por exemplo a farinha de trigo, atualmente não são exatamente por causa dos processos químicos. Nós não estamos aqui criticando a indústria de alimentos, enfim, nós só estamos querendo colocar algo para reflexão. Juntamos a isso ainda essa necessidade que a sociedade moderna tem de conservar o alimento, de dar uma vida mais longa, uma validade mais longa para esse alimento através de recursos artificiais, como por exemplo congelar, colocar conservantes químicos, irradiação, enfim, tem uma infinidade de processos e procedimentos que vão alterando o alimento. Se a gente pega, por exemplo, um alimento originalmente bom, que vem direto da natureza, ele tem probióticos, ele tem pré-bióticos. De repente, esse alimento passa por um processo, seja de pasteurização, seja de irradiação, enfim, algum tipo de processo que aquele benefício desaparece. Tem muitos alimentos, como a própria carne, que ela começa, em condições normais, a carne começa, com menos de 24 horas, a carne começa a entrar em processo de deterioração. Ela precisa, claro, né? A sociedade moderna necessita dar essa sobrevida para os alimentos, né? Criar essa barreira. Mas isso tem um preço. Nós sabemos que é um preço relativamente alto para o nosso organismo. E qual é esse preço? Nós vimos nos últimos anos uma escalada assustadora de doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, diabetes, mal de Alzheimer, doenças psicológicas como ansiedade, alguns transtornos que já estão sendo identificados e uma infinidade de variações de cânceres, né? O câncer hoje em dia ele pode dar em qualquer parte do nosso corpo, desde a nossa medula, dos ossos, dos tecidos, coração, cérebro, enfim, nós temos uma escalada desses problemas e se nós olharmos, né, recentemente, eu digo recentemente e não tão recente, nós percebemos também que os nossos pets, os nossos animais de estimação, que antes tinham uma vida aparentemente normal, hoje os nossos animais de estimação, eles também têm câncer, eles também têm problemas psicológicos, se tornam agitados, precisam de tratamento. O que será que está acontecendo? Você pode dizer, o que está acontecendo é algo macro, não é só o alimento. E é verdade, né? Não é só o alimento, mas o alimento tem uma influência muito grande nisso. E quando nós falamos lá nos modos de ser também, naqueles 3 modos de ser, tamas, rajas e sattva, eles estão ligados ao nosso modo de vida, sim, o nosso modo de ser, muito mais amplo do que só o alimento. E quando lá, eu vou até recordar, né, que quando lá no Gita fala a respeito de rajas, em rajas é que se fala de doença, ou seja, o modo de vida rajásico. O que significa o modo de vida rajásico? É o corre-corre, é a agitação, é você passar o dia correndo atrás de um objetivo e fugindo de metas que você não consegue cumprir. É assim? É. Para a maioria de nós é assim. Nós vivemos muito agitados, nós vivemos em busca de realizar metas que nós colocamos para nós mesmos, nós vivemos tentando alcançar metas que colocaram para nós, nós vivemos
muito agitados. Essa agitação é o maior produtor de doenças. As doenças estão também naquele comportamento parado, depressivo, né, tamásico, de tamas também. Mas a grande fonte de desequilíbrio hoje está exatamente na vida rajásica, na vida agitada que nós temos. Bom, obviamente que eu não vou utilizar o espaço de uma aula ou de uma reflexão sobre meditação para falar de receitas. Teria o maior prazer de falar, de conversar sobre isso. Nós temos hábito aqui no meu lar, na minha família, nós temos hábito sim de utilizar alimentos frescos, comemos fruta, bastantes frutas, utilizamos alguns alimentos fermentados, como por exemplo o kefir, a kombucha, utilizamos um alimento que nós gostamos bastante, que é fermentado, que é o chucrute. Enfim, tem toda uma gama de alimentos que são bastante interessantes. Como eu já falei anteriormente para vocês, nós temos aqui a felicidade de morar numa área tranquila da cidade, né? Moramos aqui na cidade de Jacareí, Vale do Paraíba, e eu tenho um quintal aqui anexo à minha casa, e nesse quintal a gente produz as nossas verduras, os nossos temperos, enfim, fora um ambiente agradável. E é evidente que nós utilizamos também essas verduras, né? Essas verduras são a nossa fonte, por exemplo, dos pré-bióticos. Nós consumimos os probióticos e a nossa fonte de pré-bióticos, ou seja, de fibras naturais de boa qualidade, vem em parte do nosso quintal. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Para você que mora em apartamento, talvez seja um pouco mais difícil, mas enfim, nós estamos tentando fazer, na verdade, um alerta a respeito de modo de vida e de alimentação, porque quando nós buscamos a meditação, nós buscamos paz interior, nós buscamos o nosso contato com o nosso eu superior. Porém, tudo aquilo que nos adensa, que nos prende ao mundo físico, se torna, obviamente, um peso, uma bola de ferro presa nos nossos pés. E se você deseja fazer isso, lembre que você ter um corpo sutilizado através de uma alimentação mais leve, e quando eu falo de alimentação mais leve, eu não falo só de tomar o alimento, mas eu falo de alguns detalhes importantes, como por exemplo, ter alguns horários bem definidos para tomar o alimento, selecionar bem o alimento, não se alimentar tarde. A gente já falou a respeito disso lá atrás, mas não se alimentar muito tarde para não ficar no processo de digestão exatamente quando você vai repousar, distanciar os horários de alimentação dos horários que você vai fazer a meditação, fazer o exercício físico que também propicie relaxamento, optar por alimentos frescos, alimentos saudáveis, alimentos que não mexam demais com o seu emocional a ponto de te deixar agitado, e você vai conhecer isso. À medida em que você falar, não, eu quero aprender isso, você mesmo vai descobrir isso, você vai descobrir esses caminhos, como você, que alimento que te faz bem realmente, porque não existe fórmula mágica, isso aqui serve para todo mundo. Não, isso pode ser bom para mim, pode não ser bom para você e vice-versa. Você vai perceber aquilo que te faz bem. Não deixe de utilizar água em quantidade, não deixe de utilizar frutas, não deixe de utilizar alimentos frescos nas suas refeições. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa importante, tente descobrir o valor
ou o sabor do alimento e não do condimento, né? O condimento ele pode ajudar a realçar o sabor, mas o alimento tem o seu sabor, ele tem o seu sabor especial. Se você comer um brócolis, por exemplo, ele só levemente grelhado ou só escaldado e suavemente temperado, você vai sentir o sabor do brócolis, delicioso. Se você tem opção entre tomar um suco e chupar uma laranja, chupe a laranja, vai ser muito melhor, vai te trazer muito mais benefícios. Se você consegue reduzir a quantidade de condimentos, você começa a apurar o seu paladar. Isso tudo vai te transformando, isso tudo vai te sutilizando, de tal forma que você vai achando uma leveza para poder alcançar a sua meditação. Nós estamos naquele momento, eu selecionei esse momento da alimentação ligado a essa etapa, porque daqui a pouco a gente vai passar para uma próxima etapa. Eu selecionei exatamente porque agora nós precisamos estar mais sutis, nós precisamos fazer o recolhimento, nós precisamos começar o nosso processo de retração e para isso os hábitos são fundamentais. Daí, ao invés de ficar falando desse, daquele ou do outro alimento, eu te lanço uma pergunta, uma reflexão. Quais os alimentos que são agressivos? Quais os alimentos que te acalmam? Quais os alimentos, isso pesquisando cientificamente, quais os alimentos que são indicados, por exemplo, como saudáveis para determinados problemas? Quais os alimentos que são agressivos? Quanto é bom? Quanto de sódio é o ideal? Quanto de cálcio é o ideal? Quanto de açúcar é o ideal? Que alimentos que produzem em você ou em qualquer pessoa hiperatividade? Só lembrando, temperos químicos, esses condimentos químicos, eles são reconhecidamente irritantes, eles provocam hiperatividade. Quais os alimentos que produzem doenças? Pesquise cientificamente. Isso vai te ajudar muito a tomar decisões. Você, conhecendo tudo isso, você toma decisões mais seguras. Quando você pesquisa, você vê que em determinadas partes do mundo, pessoas que têm um hábito X são pessoas que têm maior longevidade. Pessoas que têm um hábito Y morrem cedo. Aí tem a história da dieta mediterrânea, não tem? Não se fala tanto da dieta mediterrânea? Qual que é a base da dieta mediterrânea? Não se fala, por exemplo, que tem povos no Paquistão que vivem facilmente, né, mais de 120 anos, lúcidos, ativos. Qual é o tipo de dieta deles? Enfim, e quais as dietas que provocam doenças? O que está ligado, por exemplo, tem algumas pesquisas já, o que está ligado, por exemplo, à demência, ao mal de Alzheimer? O que te deixa mais tranquilo? O que te deixa mais agitado? O que agride mais a natureza? Já pensou nisso? Porque às vezes nós estamos falando de algo que é aparentemente bom para nós, mas se não é bom para a natureza, será que é bom para nós? É algo para se pensar nesse momento. E sobre valor nutritivo do alimento. Lembre-se, né? Tá lá no Gita também, né? Pessoas regidas por tamas consomem alimentos sem valor nutritivo. O que não tem valor nutritivo? Quando você pega, às vezes, o mesmo alimento, quando ele é processado, quando ele é puro, eu não vou citar alimento para não criar nenhum tipo de polêmica, mas aquele alimento, quando ele é puro, quando ele é integral, ele é extremamente saudável. Quando ele passa pelo processo de industrialização, ele se torna praticamente inútil, ele não tem nada. Pense nisso, pense na questão ambiental, pense na questão de saúde,
pense na questão da sua paz, do seu equilíbrio, porque tudo isso é fundamental. Às vezes as pessoas falam, eu não consigo meditar, eu não consigo ter calma, eu não consigo ter aquela tranquilidade. Sim, mas que tipo de hábitos de vida você tem para conseguir essa tranquilidade, essa serenidade? Essa é a nossa proposta. Reflita, estude você mesmo, seus hábitos, e isso vai te fazer mudar. Então, em resumo, se você deseja elevar-se em espírito, eleve-se em corpo físico. Obrigado mais uma vez e uma boa jornada para você, essa jornada de aprendizagem. Namastê.